Fala galera, Márcio aqui. Galera, é o seguinte, nossa segunda aula da segunda semana do nosso projeto, aula sobre tabela periódica, ok? Seguinte galera, vou fazer um pedido aqui para vocês. Vamos tentar aumentar o número de visualizações do nosso canal? O nosso projeto tem mais de 150 pessoas inscritas, mas é como se apenas 60 pessoas estivessem participando mesmo do projeto, ok? Eu quero poder aumentar esse número, eu estou contando com vocês, ok? A participação de vocês é muito importante, então vou fazer um pedido para vocês. Vai lá no nosso Instagram, beleza? Dá uma pausa aqui no vídeo, pega o nosso último post e compartilha com os amigos de vocês, beleza? Vai ser muito importante para mim isso, ok, galera? Estou contando com o apoio de vocês. Tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e as suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos. Ok, galera? Então, vamos analisar a nossa tabela periódica. Seguinte, a tabela periódica nós temos o hidrogênio, né? Aqui em cima. Nós temos o hélio do outro lado. Então, nós temos os não metais, né? Os famosos ametais. Nós temos os gases nobres, que é essa família aqui do cantinho. Nós temos os metais alcalinos terrosos, os semimetais. Nós temos os lantanídeos, nós temos os halogênios, os actinídeos. Nós temos aqui vários grupos que nós vamos estar estudando durante a nossa aula, beleza? Então vamos lá. Organização da tabela periódica. Os chamados períodos são as linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando até 7 períodos, galera. E o que seriam camadas, galera? Bom, nós temos o nosso núcleo e provavelmente você já viu esse desenho aqui em algum lugar, ok? E nós vamos ter então a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, ok, galera? E isso é descrito, né, pela ordem de períodos na nossa tabela periódica. Ok, galera? Vamos voltar aqui. Então, nós temos o primeiro período, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo período da nossa tabela periódica. Beleza? Bom, organização da tabela periódica. As famílias ou grupos são as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos deste grupo estão relacionados de acordo com a sua propriedade química. São 18 grupos, né? O grupo A e grupo B, sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo A, também chamadas de elementos representativos. Então, galera, as famílias, né, é na vertical, ok? Estou aqui mostrando para vocês as principais famílias e daqui a pouco a gente vai estar estudando todas elas, ok? Opa, faltou aqui uma. Vamos lá. Bom, aqui nós temos a família 1A, beleza? São os metais alcalinos. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio são os elementos químicos que fazem parte dos metais alcalinos, ok? Na família 2A, nós temos os metais alcalino terrosos, e esses aqui são os elementos que fazem parte dessa família. Na 3A, a família do boro, a 4A, a família do carbono e a 5A, a família do nitrogênio. Por que essas famílias têm esse nome? É porque o primeiro elemento químico que fazem parte, né, dessa família é o boro, depois o carbono, depois o nitrogênio, beleza? Vamos voltar na tabela periódica para a gente entender até essa família 5A. Então, galera, a família 1A, a gente começa a contar do lítio para baixo, ok, galera? Ignora o hidrogênio. Na família 2A, né, temos aqui o berílio. Na família 3A, é a família do boro, né? Lembrando que o boro, essa família tem esse nome porque o boro é o primeiro. A 4A, a família do carbono. E a 5A, a família do nitrogênio. Vamos voltar para lá, então, para analisar a sexta e a sétima e a oitava família. Família 6A, calcogênio. Família 7A, halogênio. E família 8A, os gases nobres. Tranquilo, galera? Vamos voltar na tabela periódica para a gente analisar eles. Aqui nós temos então a nossa família 6A do calcogênio, a família 7A do halogênio e a família 8A que são os gases nobres.
Qual o macete que eu dou para vocês para gravar qual é calcogênio e qual é halogênio? Bom, calcogênio começa com C, halogênio começa com H. O que vem primeiro no alfabeto é o C. Então, esquerda para direita, o que vem primeiro é o calcogênio. Ok, galera? O resumo, então, que nós podemos ver sobre a tabela periódica é o seguinte. Ela foi criada pelo Dmitri, certo? Dmitri Mendeleev, em 1869. A tabela periódica é formada por períodos e grupos. O período ele é definido pelo número de energia, número de níveis de energia preenchidos ou em preenchimento. E os grupos são pelos... cada grupo contém elementos químicos, com igual número de elétrons de valência e com propriedades semelhantes. A tabela periódica ela é organizada de acordo com as propriedades periódicas e com o número atômico. Os números atômicos são descobertos pelo Henry Moseley em 1913. Beleza, galera? Essas datas aqui não são tão importantes assim, os criadores também não são pedidos em concurso nem nada. O que é importante é você aprender a estrutura da tabela periódica, beleza? Exercício. O metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são, respectivamente. Então, essa questão quer saber, no grupo do metal alcalino, qual tem o maior número atômico? E do halogênio, qual tem o menor número atômico? Vamos lá na nossa tabela periódica para poder avaliar essa questão? Bom, primeiro metal alcalino, então, vai ser família 1A e halogênio família 7A. Em relação à família 1A, né, a família dos metais alcalinos, o que tem o maior número atômico vai ser o frâncio, 87, ok, galera? Então, o maior número atômico, o frâncio, ele tem maior número atômico. E qual que tem o menor número atômico nos halogênios? Bom, o menor número atômico nos halogênios é o flúor, que tem 9. Então, flúor é o que tem o menor número atômico. Vamos falar agora sobre as propriedades periódicas. Então, as principais propriedades periódicas químicas dos elementos são o raio atômico, a energia de ionização, a eletronegatividade, a eletropositividade e a eletroafinidade. É muito importante que a gente se atente a essas questões, se atente às propriedades periódicas, porque são pedidas em concurso e muitas vezes são questões fáceis. A gente só tem que lembrar o conceito e não é difícil, galera. Vamos lá? Vamos começar então pelo raio atômico? Então, o raio atômico pode ser definido como a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de um mesmo elemento químico, sem estarem ligados e assumindo os átomos como esferas. Vou tentar desenhar aqui para vocês terem uma ideia, certo? Então, nós temos aqui dois átomos, certo? De um mesmo elemento químico, e nós temos o núcleo, que vai ficar exatamente no meio. Então, o raio atômico ele é a metade da distância entre os núcleos. Então, nós temos aqui a distância entre o núcleo, né, que a gente vai chamar de D, e o raio atômico é D sobre 2. Ok, galera? O que é importante a gente entender é que a ordem de crescimento do raio atômico, ou seja, do menor para o maior, ele é para baixo para a esquerda, tranquilo? Então, os elementos dessa área aqui são os elementos com maiores raios atômicos, ok? Energia de ionização. A energia ou potencial de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo, ou íon no estado gasoso. Esse elétron é sempre retirado da última camada eletrônica, que é a mais externa e é conhecida como camada de valência. Com isso, galera, nós sabemos que o sentido da primeira energia de ionização dos elementos da família e tabela periódica, beleza? Então, a ordem de crescimento da energia de ionização é para cima, para a direita. Eletronegatividade. A eletronegatividade é o seguinte, ela vai representar a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. Então, nós temos que o crescimento da eletronegatividade ela é para cima e para a direita. E como eu aprendi no meu ensino médio que a gente vai gravar os elementos mais eletronegativos. Os elementos mais eletronegativos vai ser o FON. Por que FON? Porque bem aqui nós vamos ter, na família 5A, nós temos o nitrogênio,
Depois, nos calcogênios, vamos ter o oxigênio e nos halogênios nós vamos ter o flúor. Nós temos o flúor, depois o oxigênio e depois o nitrogênio. Beleza, galera? Eletropositividade. A eletropositividade é o seguinte: é a capacidade que um átomo possui de se afastar de seus elétrons, ok? É o inverso da eletronegatividade e ela vai crescer de forma inversa também. Enquanto a eletronegatividade é para cima e para a direita, a eletropositividade é para baixo e para a esquerda. Eletroafinidade. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica, ela corresponde à energia liberada por um átomo do estado gasoso quando ele captura um elétron. Essa energia é chamada assim porque ela mostra o grau de afinidade ou a intensidade de atração do átomo pelo elétron adicionado. O que nós vamos pegar então de eletroafinidade é o seguinte: ela cresce para cima e para a direita. A maioria das questões de vestibular, eles dão algum conceito, né? Eles não vão perguntar assim, o que é eletroafinidade? Ele vai pedir para você analisar os elementos químicos envolvidos na questão, principalmente o Enem, beleza? Ele vai, assim, baseado na eletroafinidade, baseado na eletronegatividade, nós temos elementos X, Y, Z, entendeu, galera? Então, o que é importante aqui? Eu diria que o importante aqui é você gravar a ordem de crescimento dessas propriedades, beleza? Então, o nosso resumo, né? Nós temos que para cima e para a direita, ou seja, o que vem de baixo para cima e o que vai da esquerda para a direita, é a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. Enquanto o que vai para baixo e para a esquerda, né, o sentido de crescimento, é o raio atômico e a eletropositividade. Bom, galera, muito obrigado por assistir, curta e compartilhe, clique no sininho, a aula de tabela periódica chegou ao fim e a próxima aula é sobre distribuição eletrônica, ok? Vamos lá!